Salve, meus amigos! E essa treta aí do Flow com o Podpah, hein? Mais uma treta aí do Flow com o Podpah. Embora que ficavam dizendo, não, não tem treta nenhuma, a gente é tudo melhor amigo, não sei o quê. Mas pelo visto, por trás das cortinas não é bem assim que as coisas acontecem, né? Bom, pra quem não conhece, o Flow Podcast é um dos maiores podcasts do Brasil e o Podpah também é um dos maiores podcasts do Brasil. Só que um meio que saiu do outro, saca? Porque o Flow Podcast, ele meio que trouxe esse formato de podcast pro Brasil, revolucionou bastante, vamos ser sinceros, né? Se não fosse pelo Flow, não teria podcast do Brasil, que nem tem hoje em dia, não teria esses milhares de cortes e coisas do tipo. E o Podpah meio que começou junto com o Flow. O Flow abriu as portas pro Podpah ser criado, eles gravavam lá no estúdio do Flow e coisas do tipo. Ideia do próprio podcast, né? Os caras, eles queriam desenvolver a comunidade, só que aí acabaram tendo rixas, eles acabaram se separando. A comunidade, como vocês sabem muito bem, né? Gosta de um fla-flu, né? Gosta de um Corinthians contra o Palmeiras, gosta de ver uma discussão, gosta de criar uma rivalidade onde não tem. Então a comunidade começou a criar uma treta entre o Flow e o Podpah, que nunca tinha sido dita, mas falava, não, porque o Flow não sei o que, não, porque o Podpah não sei o que lá, porque o Podpah tá sendo ingrato com o Flow, porque o Flow queria muito do Podpah e coisa do tipo. E no final das contas, né, eles até fizeram um podcast juntos, dizendo que não, tá tudo ok, tá tudo bem. Mas aí passou um tempo, né, e agora parece que explodiu aí a relação entre os dois, porque o Podpah fez um podcast detonando o Flow, né, citando o Flow diretamente. Tem alguns cortes na internet dos momentos, né, que o Igão fala sobre isso. E basicamente o que o Igão tá falando é o seguinte, meus amigos. O Flow criou um curso de podcast, né, de como fazer podcast, e eles estão vendendo esse curso, né? E para divulgar esse curso, eles compraram o domínio do Podpah. Então, na internet você tem os domínios. Você pode comprar qualquer domínio que você quiser. Então, se você quiser comprar o domínio do Laboratório Design, você pode, porque eu não tenho o domínio, eu não comprei o domínio. Então, você vai lá e compra do laboratoriodesign.com.br. Pode ser seu e você pode botar o que você quiser lá. Pode colocar um link pro canal do Ken Haruzami, por exemplo. E o que aconteceu foi justamente isso. O Flow foi lá, comprou o domínio do Podpah, que não tinha sido comprado ainda pelo Podpah, e acabou pegando esse domínio e colocando um link, né, diretamente pro curso de podcast, e uma parte, assim, escrito, né, um cartão escrito Flow, o maior podcast do Brasil. Então o Podpah ficou muito frustrado com isso, porque se você pesquisa o nome deles no Google e entra no site, né, podpah.com, você vai diretamente para uma página dizendo que o Flow é melhor e que também para você comprar o curso do Flow. E isso gerou muito desgosto, muita tristeza pro Podpah, né? Porque os caras às vezes queriam fazer uma loja de camiseta, queriam utilizar o nome Podpah, né, .com, só que eles acabaram vacilando nisso, acabaram perdendo a oportunidade e infelizmente é assim que funciona a internet, né? Terra de ninguém. Os caras foram lá, compraram antes e agora não sei como que vai ser, se eles vão pegar dos caras, se eles vão, sei lá, discutir isso, vai ter processo, não sei como é que vai acontecer. Mas de qualquer maneira, né, os caras às vezes reclamaram bastante. E, cara, tipo assim, eu entendo as pessoas pegarem e falarem, caraca, o Flow foi muito PNC nesse caso, muita sacanagem isso que eles fizeram com o Podpah. Mas eu quero dizer pra vocês que pode ser que tenha sido um fã que fez essa trollagem também, né? A gente não pode pegar e sair falando que foi 100% o Flow que fez, porque a gente não sabe quem foi que comprou o domínio. Pode ter sido você que comprou o domínio e colocou só pra fazer uma treta entre os dois, né? E a comunidade já faz isso há muito tempo. Mas, de qualquer maneira, querendo ou não, né? Tipo, é uma coisa meio sacanagem que eles fizeram, mas a gente vê, né, que, tipo, isso não é só uma treta entre o Flow e o Podpah, mas é uma treta de visão. São dois podcasts, às vezes são os mesmos convidados que vão no podcast, só que são visões diferentes de como fazer o podcast. E é interessante você ver essa diferença entre os dois. Por exemplo, o Podpah é muito mais metódico e é muito mais comercial. Então os caras, eles sabem fazer um podcast para chamar pessoas, para ter visualização, para ter inscritos, para ter patrocínios e ganhar dinheiro. O Flow já parece ser um grupo de amigos que resolveu fazer uma coisa e acabou dando certo, porque eles revolucionaram muito nisso. Então, de um lado, você tem amigos fazendo um negócio aleatoriamente, mas eles estão sempre tentando coisas novas e revolucionando, enquanto do outro lado você tem pessoas que aproveitam das ideias que estão maturando na internet e exploram essas ideias para que elas cresçam e se tornem muito maiores, entendeu? Então, tipo, os dois estão fazendo o seu trabalho de uma forma maravilhosa, os dois estão criando, né, o cenário de podcasts no Brasil de formas diferentes, mas estão. E eu acho que é muito triste que rola essa discussão entre os dois, sabe? Mas parece que não é só isso, parece que já estava guardado,
sabe? Parece que não é um negócio que começou agora, sabe? É um tipo algo lá atrás, desde quando os dois trabalhavam juntos, né? Então parece que essa foi a gota d'água, já tava enchendo o copo, né? E aí simplesmente rolou essa treta aí, alguém foi lá e viu e falou, ai caraca, mas não acredito nisso, e aí explodiu, sabe? Tipo, foi a gota d'água. Então, essas relações turbulentas entre os dois já tinham acontecido. E é interessante você pensar, tipo, o Flow, né? Tipo, ele pode até ter trazido o formato pro Brasil e muita gente fala que o Podpah tem que dar graças a Deus que o Flow existiu, porque eles pegaram, se basearam muito no formato do Flow para conseguir ir pra frente, inclusive utilizando até mesmo o próprio estúdio do Flow, mas é questão de visão de trabalho, sabe? Por exemplo, o Igão e o Mítico, eles falam isso durante esse podcast, que tipo, eles estudam muito as pessoas que vão no podcast. Eles querem saber o que a pessoa tá fazendo lá, eles sabem dirigir a conversa porque eles estudam a pessoa. Eles sabem quem chamar também. Então eles têm uma visão de chamar as pessoas que vão dar mais like, que vão dar mais view, que vão dar mais inscrito. Tanto que os caras eles conseguiram passar o Flow. O Flow vai lá e coloca que é o maior podcast do Brasil. Isso é uma mentira, porque o maior podcast é o Podpah. Não sei se tem algum que seja maior, talvez do Jovem Nerd, mas de qualquer maneira o Podpah é maior em tudo, tanto em acessos quanto em número de inscrições. Eu não sei se eles se sentem mordidos lá na parte do Flow por causa disso, por eles terem sido passados para trás. Mas é aquilo, o maluco ele tá estudando as coisas para crescer e ele tá crescendo por causa disso, entendeu? É uma coisa simples. Enquanto lá no Flow, as pessoas que eles chamam, o Igor sempre fala isso, que eles chamam as pessoas que eles querem que a pessoa, tipo, desenvolva uma conversa boa, saca? Que seja uma coisa divertida para eles e para as pessoas que estão indo. Muitas vezes eles não sabem quem tá indo, o que a pessoa faz, eles só estão lá para conversar. Então é uma questão de visão diferente. Por isso que o Flow ele não cresceu tanto quanto o Podpah, porque o Flow é muito mais autoral do que o Podpah é nesse aspecto. E você tem, né, tipo, o Monark e o Igor sendo reconhecidos o tempo inteiro aí, muitas pessoas falando dos dois, mas você não vê as pessoas falando tanto do que o Igão e do que o Mítico estão fazendo, embora eles consigam mais visualização. Por quê? Porque as pessoas começaram a notar, e o Podpah provavelmente deve ter sido o primeiro a notar isso, que o podcast em si, ele não é só sobre as pessoas que estão lá, não é só sobre o host, é sobre o convidado que tá. Se você pegar os convidados certos, você quer começar um podcast agora, você chama 10 convidados. Se você escolher os 10 convidados certos, mano, você já conseguiu. Parabéns. Você vai ganhar 100 mil reais por mês no mínimo. Porque você escolheu as pessoas certas, entendeu? As pessoas vão assistir o podcast não porque é o Podpah, porque é o Flow, porque é a Inteligência Limitada, porque é o falecido Master. Elas vão pra ver o que as pessoas estão lá falando, quem são as pessoas que estão comentando, o que, que as pessoas estão discutindo. Elas querem saber do convidado. São fanbases que já acompanham essas pessoas há muito tempo ou que gostam de ouvir certo tipo de discussão e esse é o momento que elas vão ouvir esse tipo de discussão. Então, essas pessoas, né, elas acabam agrando, né, muita gente para dentro dos podcasts. E o Flow começou muito bem, com vários influenciadores grandes que fizeram o Flow saltar. Só que, como eu disse, né, os caras eles sempre pensaram em fazer um negócio para se divertir e estar feliz por si mesmos, enquanto por outro lado, o Podpah sempre teve essa visão, né, de mercado, de saber o que, que eles têm que fazer, coisas do tipo, muito mais metódicos. E eu não tô dizendo que o Flow tá melhor ou que o Podpah tá melhor, eu acho que são formas diferentes de fazer a mesma coisa. Mas eu acho que por causa disso, né, de estarem no mesmo nicho, de um tá crescendo e recebendo crítica, porque ainda tem aqueles fãs, né, que falam, ah, não, porque o Flow pegou e fez tudo pra vocês aí, se não fosse pelo Flow vocês não existiriam, coisas do tipo. Eu acho isso é muito sacanagem, porque fica tipo assim, beleza, o Flow deu o start, mas é tanto trabalho que você coloca, é tanto dinheiro que você investe pra fazer um negócio acontecer, sabe? E eu não sei, né? Tipo, eu acho que é muita presunção das pessoas quererem também dizer por que, que os dois separaram. Sei lá, os dois eles estavam trabalhando juntos e a partir de um momento eles não quiseram trabalhar mais juntos, simples assim. Então, aconteceu. Não tem que ficar gerando teoria ou falando que o Flow cobrou demais, ou que o Podpah foi injusto, ou sei lá, que os caras foram ingratos. Acho esse tipo de pensamento muito ruim, principalmente, né? Porque a gente tá falando de pessoas e pessoas, né? São equipes dos dois lados. E a gente não sabe ainda, né? Tipo, o que que aconteceu para o Flow Podcast ter comprado o domínio do Podpah. Foi uma baita de uma sacanagem, foi infantilidade, foi falta de profissionalismo. Mas eu acho que isso vai se resolver em breve. E, cara, mano, fico triste de ver isso, porque, como eu disse, eles dois criaram a comunidade de podcast do Brasil, né? E hoje em dia virou um negócio que todo mundo tem seu próprio podcast, todo mundo tá tentando fazer o seu próprio podcast crescer aí no YouTube e tá conseguindo, né? Porque é um negócio que tá em alta de certa forma. Mas, enfim, essa foi a treta entre os dois. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê.